Plantas vs Zumbis é um jogo bem divertido e desafiador, mas por trás da história e do gameplay, o jogo é uma parábola bem interessante sobre a importância das plantas no nosso mundo. E no vídeo de hoje, vou utilizar o jogo para mostrar a importância das plantas de diversas formas. Sejam bem-vindos ao Google Snatch. As plantas são seres vivos muito antigos e essenciais para a existência da vida como conhecemos na Terra. A importância delas é tão grande que várias mídias como cinema, séries e jogos já fizeram obras falando sobre algum papel que elas desempenham no mundo. E foi assim que em 2009 foi lançado um joguinho de computador que virou febre pelo mundo. Foi nessa época que o mundo conheceu Plantas vs Zumbis. Esse jogo de estratégia tem como objetivo plantar plantas para defender o seu jardim de uma invasão de zumbis que querem comer o seu cérebro. Mas, e se eu lhe disser que na verdade o jogo é uma parábola sobre a importância das plantas em diversos aspectos da nossa vida? Elas são fonte de energia, alimento e até produtos necessários para a nossa existência. E a seguir, vou explicar como um tipo tão comum de organismo é essencial para a existência da vida como conhecemos. E se esse é o tipo de informação que você busca aqui no YouTube, você não só encontrou, como eu te garanto que a quantidade de informações que eu vou lhe trazer aqui é incrível. Então se inscreve no canal para estar sempre bem informado sobre a ciência e cultura pop e ao mesmo tempo me dar aquela força. Muito obrigado por se inscrever e vamos lá. Uma das primeiras plantas que se consegue no início do jogo é o girassol. Ela é uma unidade que gera os raios de sol, que são a moeda necessária para colocar mais plantas no jardim. O girassol no jogo representa a primeira e talvez mais importante função das plantas, o início do ciclo biogeoquímico por meio da fotossíntese. A fotossíntese é um processo bioquímico no qual as plantas, em presença da luz solar, utilizam gás carbônico e água para produzir oxigênio e glicose. Essas duas moléculas fazem parte do ciclo biogeoquímico por meio do oxigênio e o carbono da glicose. O ciclo biogeoquímico é um ciclo global formado por elementos do ecossistema, como a cadeia alimentar, a respiração e a fotossíntese. Ele consiste no fluxo de átomos diversos, como o carbono e o oxigênio, na manutenção da vida como conhecemos. Veja, por exemplo, o ciclo do carbono. As plantas consomem o gás carbônico do ambiente por meio da fotossíntese para produzir glicose, que é a sua fonte de energia e principal fonte de carbono para se desenvolver. A planta cresce e é então devorada por outro ser vivo, como uma ovelha. Já na ovelha, existem dois caminhos possíveis para o carbono. No primeiro, o animal morre e os carbonos adquiridos são absorvidos pelo solo e tendem, às vezes, a serem soterrados sob uma grande pressão, dando origem, assim, aos combustíveis fósseis que utilizamos. No segundo caminho, que é o mais comum, os carbonos da ovelha são devorados por outros seres vivos como nós humanos. Esses carbonos, que obtemos por meio da alimentação, são transformados no nosso corpo em gás carbônico no momento em que nossas células realizam a respiração celular. Esse gás é expelido por nosso organismo para o ambiente até ser novamente absorvido por uma planta para realizar a fotossíntese. Viu como uma simples planta, por meio da fotossíntese, contribuiu para a existência de vários seres vivos e ainda gerar combustível? Isso nunca seria possível acontecer globalmente se as plantas não existissem e realizassem fotossíntese, assim como um simples girassol faz nesse jogo. É uma planta que dá início e sustenta todo esse incrível e desafiador jogo que conhecemos como a vida. O principal objetivo dos zumbis no jogo é devorar todo o jardim e então comer o cérebro do jardineiro. Essa fome dos zumbis por comida representa o segundo maior papel das plantas no mundo, servir como fonte de alimento. Dê uma olhada nessa pirâmide alimentar. Percebe que a base é formada por vegetais ou derivados deles? Perceba também que ao longo da história, inúmeras civilizações viveram utilizando plantas como fonte básica de alimentos. Os nativos brasileiros viviam à base de mandioca, os povos asiáticos viviam à base de arroz e os povos árabes viviam à base de trigo. O jogo, inclusive, ressalta a importância de diversos alimentos de uma forma bem caricata. Pegue os feijões que existem dentro do jogo. O feijão picante é uma referência a pratos apimentados com feijões. Já o feijão laser é uma brincadeira com o fato de feijões serem nutritivos para os olhos. As plantas diariamente alimentam milhões de pessoas, e o jogo enfatiza muito bem essa ideia ao mostrar os zumbis principalmente comendo as plantas e não destruindo elas. A principal criatividade do jogo em usar as plantas são as diferentes funções e objetivos que elas exercem na eterna batalha contra os zumbis.
Assim como no jogo, na vida real, as plantas podem ser utilizadas de diversas formas, além de servirem como alimento. Peguem, por exemplo, o coco. Além de ser utilizado para se obter água, óleo e farinha, é possível utilizar a fibra do coco para se obter madeira prensada para se utilizar em construções, filtros vegetais para tratar líquidos e até mesmo como um enchimento industrial natural e biodegradável. Outras plantas, como o milho e a batata, podem ser utilizadas também para produzir biocombustíveis. Esse tipo de energia renovável é bem vantajoso, pois, comparado com os combustíveis fósseis, a emissão de gás carbono na atmosfera é bem menor e contribui também para a redução do aquecimento global e do efeito estufa. O Brasil é um dos maiores produtores globais de biocombustíveis, já tendo conseguido uma produção anual de mais de 21 toneladas, utilizando principalmente a cana-de-açúcar. Todos esses pontos servem para mostrar que plantas versus zumbis é realmente comparável sobre os papéis que as plantas representam no nosso mundo. Elas são uma das maiores dádivas da vida do nosso planeta, e sem ela, certamente seria impossível existirmos e vivermos como fazemos. Então, sempre que se lembrar de plantas versus zumbis, pense que não é só um jogo. É uma história sobre como as plantas são importantes na nossa vida e como elas são as guerreiras que lutam para manter a vida como conhecemos. Então... Uma curiosidade bem interessante em Plantas vs Zumbis é a presença dos cogumelos no jogo. Apesar de lutarem contra os zumbis junto das plantas, cogumelos não são vegetais e nem ao menos se parecem com elas a nível celular. Olha essas imagens. Essa é uma célula de planta e essa outra é uma célula de fungo. Apesar dessa diferença, os fungos ajudam as plantas a se desenvolverem por meio de uma simbiose com as raízes. O nome dessa associação é micorriza, e ela ajuda as plantas a aumentar a superfície de contato das raízes com moléculas de água e de nutrientes e minerais no solo. Os fungos não realizam fotossíntese, e assim como as plantas, têm uma enorme importância na ecologia e economia, sendo utilizados para produzir itens como biopesticidas, antibióticos e queijo. Mas como esse vídeo é sobre plantas, eu vou ter que dar espaço para elas brilharem. Foi mal, Gomelo, eu vou ter que votar em você. Tchau. E se você gosta de vídeos falando sobre a ciência e cultura pop, assim como curiosidades, a ciência nessas obras e a ciência em cantos que você menos espera, você achou o canal certo. Então, se você quer ver semanalmente vídeos incríveis e divertidos, se inscreve nesse canal para estar sempre aprendendo coisas novas e se divertir muito no processo. Muito obrigado por assistir mais esse vídeo. Até logo e fui!